Uma hora... Uma hora? Não, 2 horas e 14 minutos. Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Aperta o piloto aí, Lalá. Deixa eu só falar aqui, olhando para o olho do povo. É o seguinte, passada a eleição, aqui no Acre, não é? Aqui no Acre, a eleição foi definida no primeiro turno. Então, no que se refere aos problemas daqui, as coisas já foram definidas. E isso criou um ambiente, digamos assim, de maior possibilidade para que o governador Gladson Cameli e o prefeito Tião Bocalon, que são do mesmo partido, possam afinar o discurso, tentar uma reaproximação, apesar de eles serem do mesmo partido. Todo mundo sabe que o prefeito Tião Bocalon estava defendendo a candidatura, o nome de Sérgio Petecão. Bom, mas agora passou, o ano que vem é um ano que não tem eleição, então é um ano estratégico para executar obras, fazer coisas. E se o governo, aqui no Acre, se o governo trabalha em parceria com a prefeitura, me parece, e não só a mim, isso é bom para muitos segmentos. Se existe um segmento em que essas conversas das lideranças, quando essa conversa ocorre, se tem um segmento que sente isso na rotina de trabalho, é a área de saneamento básico. E o Enoque é o diretor-presidente do SAERB, está aqui conosco. Prazer recebê-lo aqui, viu? Boa tarde. Boa tarde. Queria saber, eu falei a respeito da importância desse entendimento político para que o trabalho de vocês no saneamento possa acontecer com mais eficácia. Que expectativas que a gente pode alimentar em relação a essa reaproximação entre Gladson e Tião Bocalon? Boa tarde, Tayan. Boa tarde a todos. Eu acho que não só para o saneamento, né, para todo o município de Rio Branco, é uma situação que vai favorecer em muito, né? Teve a reversão do saneamento do Estado para o município agora dia 1º de janeiro. Né? Eu assumi a autarquia dia 16 de março. Já havia uma tramitação anterior, desde o ano passado, e houve assim um certo só passa daqui para cá, né? Então a gente precisou alinhar e estamos alinhando muitas coisas ainda. Teve a reversão em período de transição em relação ao suporte do Estado, que depois o município pagou de volta, né, porque não tinha contrato, algumas coisas do tipo, mas a gente realmente sentiu um pouquinho dessa necessidade de ter essa aproximação. De fato, a parte do SANEAC do Estado e o SAERB do município sempre teve alinhado para o próprio bem da própria comunidade. Então, depois da reversão, a gente já teve alguns avanços. O saneamento não é aquele avanço que ocorre do dia para a noite. Isso é verdade. É paulatino mesmo, às vezes é demorado, as pessoas às vezes não percebem os avanços porque o investimento sempre é muito caro. O saneamento, quando a gente fala, por exemplo, de a troca de um motor da captação, a gente não fala em menos de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Então, e não se entrega de forma instantânea, às vezes a empresa pede para entregar depois de 6 meses, né? Então é sempre mais demorado, mas estamos já trabalhando na parte de captação, que influencia diretamente no tratamento. Trator, também tem outra parte que é distribuir. E aqui em Rio Branco nós temos uma dificuldade, tá? Porque toda a parte de reservação, que tem vários na cidade, né? Produz a água na ETA e sai jogando para o reservatório que distribui no bairro. Foi um planejamento lá atrás que realmente funcionava, e aí a cidade cresceu muito mais do que tinha sido feito para a engenharia, para poder atender aquilo com eficiência, né? E aí passou a ter dificuldade, que não é de agora. As pessoas reclamam com toda a razão, mas em toda Rio Branco, não toda, mas em certas partes, o problema já é antigo. Sem dúvida, para ser justo é verdade, isso precisa ser lembrado. Agora tem um aspecto, o que eu vou falar agora, muita gente vai me criticar, mas tudo bem. É porque nós percebemos que houve uma redução na reclamação no que se refere a acesso à água. Apesar de que tem muita comunidade, você sabe disso, que ainda tem problemas grandes em relação a isso. Mas comparado ao que estava, parece que deu uma melhorada. Mas tem algumas comunidades rurais, inclusive, que estão tendo problemas. Agora começaram as chuvas, talvez um igarapé ou outro dê para socorrer ali. Mas o que vocês têm
tem feito? Como é que está esse trabalho também na zona rural? Como é que está? O ambiente rural, quando estava postado o saneamento, até ano passado, eu não sei como é que estava o planejamento deles. Nós temos a zona rural como pauta também a se discutir, na parte do planejamento. A FUNASA ela tem alguns programas que assistem a zona rural, mas é o chamado Salta Z. Mas é um sistema que só trata a água e põe numa caixa d'água. Aí vai lá a comunidade com balde e pega. Uma espécie de cisterna coletiva. Né? Isso. E pela modernidade de hoje, assim, com um pouquinho a mais, a gente consegue botar uma estrutura de rede e a pessoa ter água na sua torneira. Né? Então nós estamos já trabalhando nessa possibilidade, né, de ano que vem a gente já atender pelo menos 1 ou 2 comunidades rurais, porque tudo isso passa por um planejamento que requer recurso. E o recurso às vezes não tem a pronta entrega, né? Só se o município tiver uma arrecadação acentuada. Então tudo isso vai, por exemplo, se nós fecharmos um projeto que estamos tentando fechar agora, de parte da Transacriana, aí vamos captar recurso. Aí quando captar recurso, aí licita, que tudo isso é demorado. Aí depois que executa a obra. Então, por isso que às vezes o saneamento não é rápido, porque tudo é caro. Né? Se não for passar para o esgoto, por exemplo, nós pegamos esgoto com pouca efetivo tratamento de esgoto, que agora vamos trabalhar para poder aumentar substancialmente. Existe uma diferença entre coletar, que é tirar das casas, e o outro tratar. Sem dúvida. Então a gente tem que coletar e tratar. Ô Enoque, tem um problema, eu já ia falar a respeito dessa questão das ETs, né, que são as estações de tratamento de esgoto. Ainda na gestão do ex-governador Binho, investiu-se muito nessa questão das estações de tratamento de esgoto. Foram construídas diversas. Ainda na gestão do ex-governador Tião Viana, essas estações de tratamento de esgoto não disseram a que vieram. Sim. Algumas delas, houve roubos, tem algumas que inclusive, episódios de incêndio em algumas delas. O que é que vocês vão fazer com essas estações de tratamento de esgoto? É um outro problema e sério, né? Sério, caro. Eu acredito que se tivesse uma atenção especial desde o começo dos órgãos fiscalizadores, não estaria na situação que está hoje. Então foi tudo fruto de empréstimos. Alguns precisam ainda justificar esse empréstimo. Em situações, talvez o Estado tenha que devolver recurso, porque já ficou caro para poder fazer essa recuperação. Né? Em Rio Branco tem várias ETs, as ETs compactas. Quando pensaram as ETs compactas, foi para solucionar um problema local de uma determinada área, de um determinado bairro da periferia. Então ela não tem comunicação com o esgoto que leva para nossas ETs convencionais, que é a São Francisco e a Conquista. Né? Para você ter ideia, então, a ET São Francisco, até um tempo atrás, era a mais moderna na região norte. Então nós temos uma ET que trata esgoto, falta só chegar o esgoto nela. E aí com a nova política do Bocalon, porque assim, eu creio que ele fez um ato de coragem de puxar o saneamento para ele. É caro, né? Vou até falar, é muito caro o saneamento. Então ele puxou para ele, e aí vamos ter que dar conta agora da água. Né? A gente tem um planejamento para poder até o final do mandato dele, do primeiro mandato dele, 2024, tentar colocar o Rio Branco em grande parte em 24 horas. Nós estamos setorizando, criando os meios para que isso aconteça. Né? Mas só vai acontecer mesmo quando, que isso vamos trabalhar a partir do mês que vem, a população conscientizar que a água que ela usa, que a gente está fornecendo para ela, é só para mesmo uso racional. Né? O que a gente vê de gente aguando calçada é impressionante. Eu sempre dou um exemplo assim, ó, eu duvido qual é o morador que compra 5 metros de carro-pipa, coloca um na caixa d'água e derrama 4. É o que acontece. Mas com Conserve faz. Né? Por quê? Porque o carro-pipa só vai botar lá quando ele pagar. E a gente, muitas das vezes, além de entregar essa água praticamente gratuita, porque a tarifa é muito baixa, muitos usuários fazem não sei porquê, mas não sei se é um hábito, mas faz a questão de desperdiçar. Eu sei que a maioria trabalha, então às vezes desconfiado que a água vai chegar de manhã, de tarde ou de noite. Deixa tudo aberto? Deixa ela aberta, mas uma pequena boia que custa menos de R$100, algumas, tem uma mais moderna que custa R$150. Já pode deixar o registro ligado e a boia lá pode trabalhar. Ela vai encher e vai fechar, não vai derramar. Então a gente só pede que o morador faça isso. Até porque quando surge reclamação de falta de água, por exemplo, é porque vários desses, ao caminho daquela rede, estão desperdiçando. E a água não vai chegar lá na frente, não vai ter pressão. Isso. Olá, Itan, boa tarde. Pergunta por que o saneamento da capital não funciona há muito tempo. Há muito tempo é a mesma coisa.
E por que não coloca na direção da autarquia uma pessoa técnica da área? A pessoa não se identificou. Você pode responder? Você é técnico da área? Eu estive no Depasa em 2019. Né? Certo. A gente já teve técnico também à frente da instituição e não andou. Né? Eu acredito que o lado técnico realmente, e é isso que eu estou fazendo. Apesar de que eu não sou formado em engenharia, eu sou matemático pelo UFAC, mas a gente tem todo o corpo técnico por trás. Né? A gestão em si, ela, tipo assim, antigamente fazia muito pelo achismo, eu acho que assim dá certo. Não, a gente passou a ter as ações pautadas pelo lado técnico. Né? Então, até para a gente redimensionar esses motores de bomba dos reservatórios, que já não suporta mais, porque cresceu o bairro, é tudo demandado de um modo técnico. Né? Eu acredito que não é ter aqui na ponta, aqui de cima, alguém da engenharia. É você ter o corpo competente para poder fazer o sistema andar. Agora, tem aqui uma pergunta do Luiz, do bairro 15, que ele está aqui fazendo críticas ao prefeito Bocalon, nos seguintes termos. Pergunte para ele, o Bocalon dizia que era só assumir que ele ia resolver o problema do Saerb. E já vão para 3 anos e ele não conseguiu resolver o problema da água. Ele disse que ia colocar água mineral nas torneiras e agora, enfim, não conseguiu. O Luiz do bairro 15. Agora, eu queria que você explicasse para o Luiz do bairro 15 e para tantos outros. O prefeito Tião Bocalon já tornou público o posicionamento dele contra a privatização do saneamento. Aliás, o prefeito Tião Bocalon, é preciso reconhecer isso, havia uma mobilização nacional em torno do marco regulatório do saneamento, que o prefeito Tião Bocalon não referendou. Ele poderia, na condição de prefeito de uma capital, fazer parte desse movimento, e ele não fez. O que isso é garantia importante para um consumidor de baixa renda, que não tem pessoas pobres, que não tem condição de... pobreza. Exatamente, que não tem condição de bancar um sistema privatizado de água. O Enoque, é preciso falar isso. Mas assim, o sistema de água e esgoto, eu acho que ele se equivocou. Não está com 3 anos no município. Foi dia 1º de janeiro desse ano. Está com 10 meses no município. 10 meses e hoje é dia 20? 10 meses e 20 dias, né? Então, voltar a falar, não é passe de mágica que se resolve o saneamento. Se fosse uma empresa privada, um PPP da vida, né? Ela pegaria a concessão do saneamento por 30 a 35 anos, ela vai ditar as regras em si, porque se a empresa uma empresa particular vai entrar, vai ter que ter lucro. Sim. Então ela vai ter que cobrir todos os custos para manter o sistema rodando e tirar o lucro dele. Nós, quanto município e autarquia, a gente não visa lucro. A gente visa apenas manter os sistemas e investir para melhorar. Então o Saerb, ele veio, quando era Depasa, desde 2012, né? Deixou de ter o hábito de cobrar o usuário. Mas eu recebo água dia sim, dia não, dia sim, dois não. E pode piorar, se não houver investimento. Então preciso de que aqueles que recebem água do Saerb paguem as suas contas para poder o sistema ter mais condições financeiras de melhorar. Esse melhoramento, muitas das vezes, quando o usuário assim, que não quer pagar água, ele pensa que o poder público tem a obrigação de fazer o investimento. Não, o Bocalon puxou para ele, porque ele foi corajoso, porque privatizando a gente teria uma tarifa hoje talvez de 6 vezes mais cara do que... Nosso tempo já acabou, deixa eu só lembrar aqui que hoje de manhã, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, o pau quebrou lá, e lá a tarifa varia de saneamento, de 300 a 1.500 reais, parceiro. E aí foi protesto, polícia, em relação a essa questão, essa pauta do saneamento básico, que lá é privatizado. Meu irmão, privatizou. Se você tem dinheiro, você tem acesso ao produto. Se você não tem, sinto muito. Sinto muito. É difícil. Esse discurso da privatização, ele é importante, é válido, mas quando você tem consumidor com bala na agulha. Se você não tem, parceiro, difícil. Enoque, eu queria agradecer a tua participação, a tua vinda aqui. Obrigado. Muito obrigado, bom trabalho lá no Saerb. Obrigado. Bom, e dessa forma nós encerramos o programa de hoje, lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, olha aí, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.